Olá, pessoal, voltamos. Vamos continuar trabalhando com o conceito de administração pública, né? Nós estamos vendo o conceito de administração pública em sentido subjetivo. Na aula passada você viu aí o fenômeno da desconcentração e descentralização, e aí eu vou só aqui lembrar um pouquinho da aula passada, tá certo? Eduardo, me coloquei simultâneo? Tranquilo? Aqui eu tenho um bonequinho, né? O biscoitinho de xireque aqui para vocês verem. E aí eu vou pedir o Eduardo para mim tirar da tela, para você ver a tela toda. Tirou, Eduardo? O que é que eu tenho aqui para você? Eu tenho a organização administrativa. Aí eu tenho o fenômeno da descentralização. Eu tô com a setinha em cima do nome do fenômeno do nome da descentralização. E quando eu tenho descentralização, na realidade o que eu estou fazendo é criar entidades, né? E aí qual é a característica aqui? A característica é a seguinte: quando eu crio entidade, essa entidade é uma entidade administrativa. Ixi, professora, como ficou feio, ficou horrível. Vamos ajeitar isso aqui. Pronto. Quando eu criei essa cor também, eu não sei porque que esse padrão é esse vermelho. Eu ainda não entendi essa história desse padrão vermelho. Vamos ter fé, né? Então, o que é que acontece com o fenômeno da descentralização? Quando acontece o fenômeno da descentralização dentro da organização administrativa, né? Aqui é porque eu estou criando entidades. E que entidades são essas? As entidades administrativas, lógico, né? Quem são as entidades administrativas? União não, professora, não se desoriente não. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, toda a vida que as entidades políticas, essas aqui, são as entidades políticas, né? Toda a vida que as entidades políticas dão vida às entidades administrativas, que são essas aqui, ocorre o fenômeno da descentralização. Aí a característica aqui é que essa entidade ela vai ter personalidade jurídica. Ela vai ser um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Então, quando eu estou analisando o fenômeno da descentralização, eu estou dando vida a uma nova entidade. E a entidade tem personalidade jurídica, é capaz de contrair direitos e obrigações. Quando eu estou analisando o fenômeno da desconcentração, aí não. Aí o que eu faço é criar órgãos, e órgãos são compartimentos dentro do meu corpo. Aí, o exemplo que eu tenho aqui a união, biscoitinho de xireque, só para você ficar com fome aí. Aí, nessa cabeça aqui, eu vou ter a presidência da República. A presidência da República é quem representa o executivo na função de administrar. E aí a presidência da República vai fazer o quê? A presidência da República vai poder criar compartimento dentro do corpo do bonequinho de xireque, né? Aí ela cria esse braço aqui, aí ela vai chamar esse braço, de Ministério da Educação. Aí ela distribui competência para cá. Ela dá vida a esse outro braço aqui, e ela vai chamar esse outro braço de Ministério da Fazenda. Aí ela distribui competência. Aí ela cria essa perna aqui, aí ela chama de Ministério da Saúde. Aí ela transfere competência para cá. E ela dá vida aqui, ela vai criar essa outra perna e dá o nome de Ministério da Justiça e transfere a competência. Quando ela cria esses membros dentro do corpo dela própria, que no nosso caso aqui é a União, um bonequinho de xireque, né? O que acontece é a criação de órgãos. E órgãos não têm personalidade jurídica. Não são sujeitos capazes de contrair direitos e obrigações. Então, quando eu desconcentro, eu crio órgãos. E quando eu descentralizo, eu crio entidades. Aí, o que foi que eu fiz para você? Eu fiz aqui, um exemplozinho aqui para vocês, tá bom? Esse exemplo aqui é do fenômeno da descentralização, óbvio, e esse exemplo aqui é do fenômeno da desconcentração. Aqui eu tenho a administração pública direta, que é originária da Constituição Federal. E aí eu tenho um ente político aqui, eu botei só um, tá, meu povo? Não botei tudo não, mas vocês têm que entender que aqui é União, Estado, Distrito Federal e município. Nesse caso aqui, esse grupo, mas eu usei só a União. A União pode dar vida a outras entidades.
E quando ela dá vida a essas entidades, eu estou falando das entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Aí surge para a gente a estrutura da administração pública indireta. A União vai dar vida a uma autarquia chamada INSS. Ela vai dar vida a uma fundação pública chamada FUNAI. Ela vai dar vida a uma sociedade de economia mista chamada Banco do Brasil e ela vai dar vida a uma empresa pública chamada Caixa Econômica Federal. Quando a União dá vida a essas pessoas aqui, essas pessoas que são entidades administrativas adquirem personalidade jurídica, são sujeitos capazes de contrair direitos e obrigações. Aí ocorre o fenômeno da descentralização. Nesse outro exemplo aqui, ó, a União tem aqui na cabeça dela o poder executivo, não, a presidência da República, que aí eu vou falar de poder executivo dentro da União. Ela tem nessa cabeça dela aqui a presidência da República, aí a presidência da República vai criar esse braço aqui, que é o Ministério da Fazenda, né? Aí dentro desse braçozinho aqui, nessa mãozinha bem aqui, eu crio a Receita Federal e no dedinho dessa mão aqui eu crio o setor de protocolo da Receita Federal. Então o que é que acontece? Eu estou distribuindo competência dentro do meu próprio corpo. E aí o que eu estou fazendo é desconcentrando. Então o que é que eu quero que você entenda? Quando você descentraliza, você cria entidades. Aí você dá a essas entidades personalidade jurídica. Ela se torna um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Quando você descentraliza, desconcentra, vale todo. Eu que estou desorientada agora. Quando você descentraliza, você cria entidades. Aí essas entidades adquirem personalidade jurídica. Quando você desconcentra, você cria compartimento dentro do seu próprio corpo. Aí esses compartimentos não adquirem, obviamente, personalidade jurídica. Tranquilo aqui? Então aqui a gente fecha. Pode me colocar aqui, simultânea, tá? Jamais, hipótese nenhuma, inteira, para ninguém ver essas marcas, essas rugas, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, no dia que essa câmera aparecer quebrada, não bote culpa em ninguém, viu, chefe? Fui eu, com certeza absoluta, porque isso é um atentado à imagem da própria pessoa aqui, ó, querendo mostrar as rugas, tudo, não tem condição, oh meu Deus do céu, mas vamos nós. Quando você está estudando a administração pública em sentido subjetivo, você está estudando as entidades políticas, que estão bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô batendo aqui. As entidades administrativas que estão aqui, ó. E os órgãos. Aí a gente volta aqui, ó. Para que você possa entender, ó. Tá aqui. Em sentido subjetivo, formânico, orgânico, formal, orgânico, eu tô tão desorientada hoje. Em sentido subjetivo, formal, orgânico, eu estudo as entidades, que você já sabe que são políticas ou administrativas, e os órgãos. Aí, daqui para cá eu tenho descentralização, daqui para cá eu tenho desconcentração, tá bom? E aí há quem estude os agentes, né? Que nós também vamos estudar hoje. E quando eu estudo a administração pública em sentido objetivo, material e funcional, eu estudo o fazer, o desenvolvimento da atuação administrativa, a função de administrar. Aí eu estudo a prestação de serviço público, a polícia administrativa decorrente do poder de polícia, óbvio, a atividade de fomento e a intervenção. Então agora nós vamos dar uma passeada superficial nessa administração pública em sentido objetivo, tá bom? Tenha fé? Vamos lá. Pronto. Olha aí. Agora nós vamos para a administração pública em sentido objetivo. O que é que você já sabe aqui? Quando você estuda a administração pública em sentido objetivo, o que você está estudando é a função administrativa. É o fazer, né? O desenvolvimento da atuação administrativa, que é a função de administrar. A gente estuda essa administração pública em sentido objetivo, analisando 4 atuações, que a gente chama de atuações primárias, né? Porque não existe só essa, existem as atuações secundárias. Então, a atuação primária aqui, só para você recapitular comigo: prestação de serviço público, polícia administrativa, atividade de fomento e intervenção, que pode ser na propriedade ou pode ser no domínio econômico. Então, toda vida que a administração está desenvolvendo essas atuações, o que você está estudando é a administração pública em sentido objetivo. Aí vamos nós. O que é a prestação de serviço público? Que é a primeira lá, a primeira análise de administração pública em sentido objetivo. Aí aqui no tablet, eu vou passar, né?
nós temos o conceito. É toda atividade concreta e imediata que a administração exerce por si ou por meio de terceiros, com a finalidade de satisfazer as mais variadas necessidades coletivas, sob regime exclusivo ou preponderantemente de direito público. Professor, o que é isso? Que eu me desorientei. Vamos por partes. Canetinha. É toda atividade concreta e imediata que a administração exerce por si ou por terceiros. Olha aí. Significa dizer o quê? Significa dizer que não é só a administração que desenvolve essa prestação de serviço, né? Com a finalidade de satisfazer as mais variadas necessidades coletivas. Tia Lide, pelo amor de Deus, eu me desorientei bem aqui, ó. Que essas necessidades coletivas? Meu povo, as mais variadas. Vamos aqui. Vamos falar de quê? Vamos falar de transporte. Pra você entender. Só algumas. Saneamento. Até etc. Porque a gente se estica demais. Só pra você ter noção. Segurança pública, né? Embora aqui haja uma discussão, mas vamos falar disso mais na frente. Então, quando eu penso em transporte, quando eu penso em saneamento,